ficar comigo, porque o nosso convidado de hoje já está por aqui, é o professor Francisco Almeida, que vai bater um papo com a gente sobre essas últimas notícias relacionadas à mpox e principalmente a humanização hospitalar em tempos de crises epidemiológicas. Professor, boa noite para o senhor. Muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor o seguinte: o senhor acredita que a mpox é perigosa e que a gente está pertinho aí de uma nova epidemia? Olá a todos, né? Obrigado pelo convite. Enfim, a mpox, né, é aí a questionada, né, a antiga varíola, né, dos macacos, enfim. Podemos dizer que pandemia, né, é quando você não tem uma resposta ou um conhecimento. Quando você tem o conhecimento do controle, então você pode pensar que aquela crise pandêmica do Covid, né, por exemplo, não será igual, né? Então podemos aí, de certa forma, ter um controle. Entendi. Agora, com relação à mpox, e lembrando ainda da Covid, eu queria que o senhor conversasse com a gente e falasse um pouquinho sobre essa questão da humanização hospitalar. A gente sabe que é muito difícil lidar com esses momentos de crise, né? As próprias organizações, as pessoas, os grupos que trabalham nessas instituições também sofrem porque têm seus parentes adoecidos, às vezes até eles mesmos adoecem. Então, essa questão da humanização, ela é super complicada nesses momentos, né? É muito complicado, né? Porque nós temos que pensar que uma das prevenções é o quê? É evitar contato, né? Então, esse evitar contato, nós profissionais da área da saúde temos que ter esse entendimento de inteligência emocional, né? Levar o melhor com segurança, usar todas as proteções e com isso, né, a gente consegue também cuidar dos nossos familiares, nossos entes queridos, mas também dando e ofertando aí um atendimento especial para as pessoas que precisam nesse momento, né? Entendi. Professor, o senhor acha que nós estamos preparados para lidar com uma nova pandemia? Porque a gente sabe que epidemias, pandemias, elas ocorrem de tempos em tempos na sociedade, a história está aí para mostrar, né? E a gente tem problemas seríssimos, por exemplo, com dengue, a gente tem a questão da influenza, que também tira muitas vidas no país todos os anos. O nosso sistema de saúde, as nossas clínicas, o sistema particular, a gente, depois da pandemia do novo coronavírus, a gente se organizou ou já esqueceu a pandemia e voltou ao normal? Eu acredito muito, né, por ser da área da saúde, eu acredito, né, no nosso sistema de saúde. E, de certa forma, eu acredito, sim, que estamos preparados. Os profissionais, hoje em dia, estão com uma característica diferente, né? Nós entendemos que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, a preparação da equipe, né, reuniões semanais, nós podemos dizer que, sim, estamos preparados, né, se caso houver, né? Mas é interessante entender que esse risco, né, podemos dizer que neste momento ainda não existe, né? Mas é importante saber que os profissionais estão preparados sim e que a população pode ficar tranquila, né? O senhor é professor universitário. A gente sai um pouco do hospital e vai para dentro das universidades. A preparação dos nossos futuros profissionais da área da saúde, ela já está de olho nessa questão da humanização hospitalar? Sim, temos disciplinas específicas, né, quando nós tratamos aí, por exemplo, dou aula para enfermagem, para radiologia, biomedicina, e cada um tem a sua perspectiva, né, no ambiente hospitalar. Então, dessa forma, né, dentro das disciplinas técnicas, nós ensinamos a forma correta de lidar com o ser humano, né? O Humaniza SUS, né, foi um exemplo clássico que tivemos aí para preparar os profissionais a tratar bem. Então, nós realizamos, sim, dentro da sala de aula, esse treinamento, né, essa particularidade, com certeza. Isso é muito bacana. Eu queria até que o senhor explicasse para o nosso público, né, o que vem a ser, de fato, essa humanização. O professor acabou de citar, por exemplo, o Humaniza SUS, que foi uma campanha muito bacana e super importante que aconteceu no país, mas no dia a dia, né, o que seria essa humanização hospitalar? A humanização, né, é aquela empatia do profissional com as pessoas em si, né? Se colocar no lugar do próximo, entender o que ele precisa, trazer para nós e lhe dar o melhor, né? Então, podemos dizer que a humanização é o dar o melhor, é não esperar nada em troca e sim entregar tudo que nós temos, né, de entendimento para que essa pessoa tenha aí uma resposta, né, do seu tratamento, do seu diagnóstico aí de forma precisa, né?
Isso é muito legal, com certeza. Antes da gente encerrar o nosso bate-papo com o professor, eu gostaria que ele falasse um pouquinho para a gente com relação a essa questão, por exemplo, da mpox, a questão das epidemias, das pandemias, a preocupação dos profissionais, tanto os profissionais da saúde quanto os profissionais da educação, e eu aproveitar que o Francisco ele é professor universitário, para tratar com relação a essa coisa do negacionismo e principalmente campanhas contra, né, os atendimentos, contra o próprio SUS, contra as vacinas. Como é que o senhor vê essa corrente, professor? Eu acredito, né, numa importância da informação, né? Precisamos ter a informação. Acredito que quando você fala de vacina, ainda é primordial entender esse processo, porque se você entende que a imunização, né, pode salvar vidas, então nós precisamos estar atento a isso. Então, uma das particularidades, né, dentro de uma sala de aula, por exemplo, é tirar essa forma negativa de entender as prevenções. E óbvio, né, quando nós tratamos com o cliente diretamente ali durante um atendimento, né, é mostrar para ele a importância que existe da prevenção e a diminuição do custo que existe também nisso. Quando você se previne, obviamente você diminui o custo de um tratamento. E isso é bom para o cliente, isso é bom para o sistema, né, e para nós profissionais também. Muito legal. Gente, nós conversamos com o professor Francisco Almeida, que gentilmente atendeu o nosso convite e veio bater um papo aqui com a gente no ATM TV sobre a mpox, essas dúvidas relacionadas, se pode estar vindo por aí uma pandemia mundial ou não, e também com relação à humanização hospitalar em tempos de crises epidemiológicas. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no ATM TV. Uma boa noite para o senhor.